Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso completo de capelania em extensão universitária e com o selo do MEC. Eu sou o capelão Michel, que ministro esse curso de capelania, sou representante do Instituto Unicage, com o polo aqui na cidade de Rio Claro, e quero te parabenizar por ter chegado até aqui nesta aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capelania eclesiástica, entender o que é isso, tá certo? Então fique comigo até o final aqui desta aula, uma aula maravilhosa, uma aula autoexplicativa sobre a capelania eclesiástica. E aí nós vamos começar falando sobre o conceito de capelania eclesiástica. Vamos entender um pouquinho sobre o que significa isso. A capelania eclesiástica é aquela realizada na própria igreja, né? Então, as igrejas estão repletas de pessoas enfermas na mente, na alma e também no espírito, necessitando ali de um atendimento individual, com questões mal resolvidas, estão vivendo como reféns de sentimentos negativos, presos, né, ao passado, debaixo de pesadas cargas de ansiedade, oprimidos por perdas, andando como cegos à procura de uma ajuda. Então, a gente vai entender aqui, nesta aula de capelania eclesiástica, sobre a importância da atividade do capelão dentro da igreja. O papel fundamental de uma igreja, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é papel da igreja auxiliar as pessoas a encontrarem em Deus a melhor forma de lidar com suas dificuldades e a posicionar-se diante delas de acordo com a vontade divina. Portanto, a igreja deve ser uma instituição que deve estar preparada para apoiar, para orientar os indivíduos, levando essas pessoas à maturidade física, emocional e até mesmo espiritual. E a capelania eclesiástica é voltada exclusivamente ao atendimento daqueles que têm se defrontado com dificuldades para ultrapassar barreiras, sejam elas do âmbito espiritual ou material. Desta forma, o capelão, ou a gente espera da capelania que esta venha prover um atendimento a toda e qualquer pessoa que necessite, a toda e qualquer pessoa que busque e deixe que Deus opere na vida delas. A capelania não tem por si só condições de alterar a situação do homem, seja no lar, seja familiar, seja no trabalho ou até mesmo dentro das dependências da igreja. Mas a capelania pode e deve contribuir para que eles encontrem o papel que Deus estabeleceu para cada um deles no meio que eles estão vivendo. Então aqui a gente vai ver algumas ações da capelania eclesiástica. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desta aula. Eu quero também convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, comentar, deixar o seu like e ainda compartilhar. Ative o sininho aí para que você seja notificado sempre que eu postar um vídeo novo relacionado aqui ao assunto da capelania, tá certo? Se você não faz parte ainda da nossa turma dos matriculados, então me chame aí no WhatsApp 19 99604 9354, mande uma mensagem ali de áudio ou de texto, me solicitando para que eu possa te adicionar ao grupo dos matriculados. Lá no grupo você recebe o link de todas as aulas, recebe as apostilas e no término do curso você pode solicitar a sua certificação, a sua credencial, para que você tenha as portas abertas no ministério que Deus te deu, para você fazer atividade dentro das dependências militares, civis, coletivas ou privadas, tá certo? Então, ações da capelania eclesiástica. Nós vamos ver aqui que a capelania eclesiástica é o serviço de assistência religiosa a serem desenvolvidas nas dependências da igreja ou até mesmo fora da igreja, tá certo? Por que não dizer fora da igreja? Então, a gente vai observar que todas essas atividades da capelania,
executada por você, futuro capelão, por você, futura capelã, independentemente de ser pastor, pastora, independentemente de ser missionário, missionária, você que tem um ministério, é obreiro da casa de Deus. E aí, você precisa saber que toda a nossa atividade deve ser programada e executada de tal modo que venha a atender às necessidades espirituais e morais de cada fiel, de cada pessoa, de cada respectiva família, independentemente do fato de participarem ou não das atividades da igreja. Todos serão atendidos por sua capelania local, tá certo? Não importa se é membro da igreja ou não. Então o capelão ele não vai atuar de uma forma seletiva. Eu vou atender primeiro esse grupo A e aquele que não faz parte aqui da igreja eu vou deixar de fora. Não. Nós não seremos seletivos no nosso atendimento. Nós vamos trabalhar de uma forma neutra e imparcial, levando o amor de Cristo, levando o amor de Deus, a palavra do Senhor para todas as pessoas. Tá certo? Então esta é a ação do capelão. Então, na programação e execução das atividades da assistência religiosa na sua igreja, tá? Você pode pedir para que esta programação seja colocada no boletim da tua igreja, seja anunciada no grupo do WhatsApp aí da tua igreja, tá certo? O capelão, em razão do ofício, goza das seguintes funções: ouvir e aconselhar os fiéis confiados a ele, pregar a palavra de Deus, administrar a unção com óleo ali sobre a vida dos doentes ou dos fiéis, contactar as igrejas que necessitam desse tipo de trabalho para fortalecê-los na fé, fortalecê-los na doutrina. E nós utilizamos como ferramenta principal a palavra de Deus. Talvez você me pergunte, mas vem cá, capelão Michel, a gente só usa a palavra de Deus no exercício da capelania? Não. Nós usamos também outras ferramentas que vêm a somar com aquilo que estamos fazendo. Vídeos motivacionais para trabalhar em escolas, por exemplo, em hospitais, onde se pode ali passar um videozinho rápido, apresentação de slide, e a gente pode levar muitas atividades diferenciadas para locais diferentes, e vai depender muito da questão do ambiente que você está entrando para fazer a capelania. É importante que na capelania eclesiástica você precisa formar aí a tua equipe, tá certo? Uma vez que você faz o curso de capelania, recebe a documentação, está legalizado, respaldado pela lei, então você deve formar a sua equipe de capelania, indicar pessoas para fazer o curso também, a fim de que eles também recebam esta documentação e vocês possam trabalhar junto, tá certo? Para auxiliar você, capelão, nas suas atividades. Lembra de Moisés? Lá no passado, Moisés, ele estava sobrecarregado com as atividades e foi preciso o seu sogro aparecer, observar o que ele fazia e aconselhá-lo a formar uma equipe para ajudá-lo. De maneira que Moisés foi desafogado das muitas cargas do povo. Moisés escolhe ali a sua equipe, 70 velhinhos, 70 anciões, homens de experiências, que receberam a incumbência de julgar a causa do povo. E aquelas que fossem mais graves, levavam até Moisés. Assim o capelão também vai se prover, tá certo? Formando ali a sua equipe. Claro, tendo a autorização ali do seu pastor local, tá certo? A gente não vai fazer atividades em desacordo com a permissão do nosso pastor. Das programações, é preciso que nas atividades religiosas você capelão, você capelã, apresente a sua programação, seja mensal, seja semanal ou anual. Você precisa apresentar esta programação e fazer com que ela seja publicada, como eu disse, no boletim da tua igreja ou no grupo do WhatsApp, de maneira que toda a igreja esteja ciente das datas e da sua programação, tá certo? Então você precisa elaborar um projeto para trabalhar ali com a sua igreja local ou até mesmo com o seu bairro.
A programação deve constar de, primeiro, instrução religiosa, prevista aí de conformidade com o plano da sua igreja. Na sua igreja tem escola bíblica dominical? Se sim, então elabore dentro desse plano de escola bíblica um espaço onde você possa atuar no ensino religioso também. Segundo lugar, dentro da instrução bíblica ou dentro da parte educacional da igreja, que é a escola bíblica dominical, ou até mesmo o culto que vocês têm aí pela parte da manhã ou da tarde, né? Nesse período você pode entrar ali sendo o responsável por um grupo de intercessão, momento de reflexão onde você vai ser responsável por mentorar os filhos dos membros da igreja, os jovens da casa do Senhor. Você com a sua equipe fica responsável ali. Isto é uma atividade de capelania. Visitar os enfermos, já que o pastor não consegue às vezes dar conta, devido às muitas correrias das atividades da igreja. Você voluntariamente pode estar ali dando as mãos ao seu pastor e se colocando à disposição, dizendo: olha, pastor, eu sou capelão, então se o senhor aprovar, eu posso estar indo fazer as visitas, né? No lugar do senhor, ou com o senhor, ou com a sua pastora, se for o caso, tá certo? Então, o capelão, ele pode promover estudos específicos, servindo-se de especialista para a exposição de temas de estudos indicados aí de conformidade com a necessidade do público-alvo, na administração da doutrina e estudos bíblicos. O capelão, ouvindo a equipe de trabalho da capelania, poderá também contar com o auxílio de pessoas devidamente preparadas, assim como você que está aqui nessa videoaula, tá certo? Sempre, é lógico, com a permissão, com o aval do seu pastor local. O capelão deverá solicitar a inclusão do calendário para que os estudos bíblicos e doutrinários da igreja, e eu estou falando aqui de boletins ou grupo de WhatsApp, não sei como é que é na sua igreja, tá certo? Então você pode solicitar a inclusão ali no calendário da igreja, nas atividades da igreja. Aqui na nossa nós temos aqui um calendário anual onde já está colocado e previsto tudo que vai acontecer durante o ano, tá certo? Se aí na tua igreja tem festa de departamentos, né, de jovens, de mocidade, de círculo de oração, de senhoras, não sei como que é aí o nome específico na tua igreja, você pode, né, colocar ali o seu projeto e publicar ali com a permissão do seu pastor, tá certo? Então, na questão da pastoral eclesiástica, o capelão criará a sua equipe de trabalho, composta de membros aí da igreja para auxiliá-lo nas atividades. Da pastoral eclesiástica também, o capelão vai criar essa equipe e ele mesmo vai ser o responsável por aconselhar, por indicar esse treinamento, que é esse curso de capelania que você chegou aqui agora, tá certo? Para que eles estejam qualificados. Cuidados que o capelão deve ter na área do aconselhamento. Quando falamos de capelania eclesiástica, nós estamos falando de uma função extrapastoral. Inicialmente, a palavra que melhor expressa aqui, de uma forma bíblica e teológica, para falar de aconselhamento, é o termo cuidado, tá? Que vem do verbo cuidar. Então, o termo cuidar provém do latim, que significa cura, que assinala uma relação de amor e de amizade, né? Uma atitude de cuidado, de desvelo, de preocupação, de inquietação em relação a alguém ou a algo estimado. Portanto, o sentido aqui da palavra deve ressaltar uma relação pessoal, existencial e, por consequência, estabelecer uma preocupação frente à vida de uma outra pessoa. Ou seja, é você demonstrar que você tem interesse pelo sofrimento daquela outra pessoa. Você está ali como um ombro amigo para auxiliar, para ajudar, para desenvolver uma formação de caráter espiritual e moral na vida dessa pessoa, tá certo? E no ministério do aconselhamento, melhor dizendo, nós vamos ver o quê? Que a sociedade atual, ela vive um momento de crise.
crise multidimensional, cujas facetas afetam vários aspectos da vida, como a saúde, a qualidade de vida, as relações sociais, a economia, a tecnologia e também a política. Então veja bem, trata-se de uma crise de dimensões intelectuais e morais e também espirituais, que leva as multidões, incluindo cristãos, pasmem vocês, incluindo cristãos, tá? A serem tomadas de preocupações, cuidados, ansiedades, estresse, dúvidas e temores. Existe uma busca por respostas. Existe aí uma luta pela sobrevivência. E aí a gente se depara com um caos social que tornam toda essa multidão, toda essa gente escrava da agonia, escrava do desespero, escrava de temores e de outros sentimentos negativos. E aí a gente vê que isso vai gerar uma necessidade proeminente de ajuda. Existe uma demanda muito grande e existe ainda uma escassez da mão de obra, embora o Instituto Unicad, do qual eu represento, sou coordenador aqui na minha cidade, já tenha formado mais de 60 mil alunos em todo o Brasil e fora do Brasil. O campo é muito grande, existe ali uma necessidade muito grande, um pedido de socorro, um pedido de ajuda por parte da população. E Deus espera que você, capelão, você, capelã, seja este homem e esta mulher cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, que está habilitado para fazer esta boa obra, tá certo? Então Deus conta contigo nessa hora. Então é importante que você conclua o curso de capelania, esteja de posse da sua documentação, tá certo? Para que você seja alguém que está à frente dos demais que estão no ministério. Algumas definições aqui de aconselhamento na área da capelania eclesiástica. Segundo o psicólogo e pastor Albert Friesen, é um relacionamento interpessoal no qual o conselheiro ajuda o indivíduo a ajudar-se consigo mesmo e com o meio em que ele vive, auxiliando-o a resolver seus conflitos. Então veja, aconselhamento noutético, esse é o termo que define, significa admoestar, ensinar, exortar, aconselhar. Então, admoestar, portanto, significa pôr na mente da pessoa. O Novo Testamento presume que confrontação noutética, ou seja, uma atividade em que todos os cristãos devam estar envolvidos, não apenas os ministros, leva as pessoas a serem confrontadas com a verdade da palavra de Deus mediante a realidade em que elas estão vivendo e levando elas a tomarem decisões. É importante que todo homem de Deus, toda mulher de Deus esteja habilitado e saibam manejar bem a palavra da verdade para que possam adentrar no campo do aconselhamento eclesiástico. O capelão ou o pastor é o centro de todo o aconselhamento cristão. Quem exerce essa atividade de aconselhar deve buscar conhecimento em Cristo e na sua palavra, para que possa dar as orientações que recebe diretamente de Deus através da palavra ou através do momento de oração. Tá certo? Você, queira ou não, é uma figura religiosa em que as pessoas te olham e te admiram. É claro que outras te odeiam. É lógico e evidente que muitos nos desprezam, mas isso não rebaixa quem somos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O capelão, como conselheiro, foi chamado por Deus para ser aquele que vai ter uma palavra bem temperada, ter uma palavra para colocar ali à disposição das pessoas no momento certo, momento de crise em que elas estão vivendo e passando. Então você, capelão, é aquele, é aquela que a pessoa vai
sem sombra de dúvida, te solicitar. Vai estar te procurando com mais frequência. Então é importante que você seja esta figura religiosa, tá? Essa figura que tem uma palavra de Deus bem temperada para colocar à disposição dele ou dela no momento certo. Então Deus conta contigo, futuro capelão, Deus conta contigo, futura capelã de Deus. O que significa aconselhar? Já falei que admoestar é pôr na mente da pessoa. O aconselhamento cristão significa algo mais do que dar conselhos. É algo mais do que apenas encorajar. É algo mais do que dar resposta pronta. Na verdade, aconselhar é infundir esperança no aconselhando. Vou repetir para você. Aconselhar é muito mais do que dar respostas prontas. É infundir esperança naquele que está sendo aconselhado, levando-o a encontrar as respostas de Deus para os seus problemas. Aconselhamento é mais do que um encorajamento, é mais do que você dar resposta pronta. Na verdade, o aconselhamento é injetar esperança, é providenciar acesso às respostas de Deus para os problemas da vida humana. É, sobretudo, a implementação de um padrão de mudança na vida da pessoa que está sendo aconselhada. Então, veja, para que você possa exercer o ministério do aconselhamento, a gente precisa, então, estar devidamente qualificado e treinado. Você está em uma videoaula e se você fizer parte da turma dos matriculados, você está, então, fazendo um curso ou tendo uma formação num curso completo de capelania em extensão universitária com o selo do MEC, reconhecido pelas autoridades e pela Constituição do nosso país, e do ponto de vista técnico das entidades, das instituições, você é um terapeuta formado e treinado e qualificado para o exercício do aconselhamento. Você vai atuar e vai ser equiparado com profissionais de outras áreas, área da saúde, médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Você, capelão, será equiparado ao mesmo pé de igualdade, tá certo? Então, não fique de fora, se inscreva nesse curso, solicite a sua documentação através aí do contato que está disponível aí na descrição do vídeo, tá certo? Então, o aconselhamento na capelania eclesiástica é uma ferramenta indispensável. E aspectos indispensáveis, falar de coisas indispensáveis na vida do capelão, eu vou falar aqui um pouco sobre os aspectos indispensáveis na vida de um conselheiro. Primeiro, ter habilidade para aconselhar. E aqui, nesse quesito, é necessário que você tenha experiência de vida ou tenha algum treinamento nesta área, tá? Não seja jovem demais, não desmerecendo quem é jovem, mas é necessário ter experiência de vida ou, no mínimo, se for jovem, ter este curso aqui. Este curso é o divisor de águas para você. Então, ter aí o treinamento adequado para que você possa atuar no ministério do aconselhamento. Ter maturidade espiritual, que é isso aqui, estar cheio do Espírito Santo e um bom conhecimento da palavra. Ter amor e interesse pelas causas das pessoas, ser sincero, ser cordial, demonstrar interesse pelo bem-estar dela. Ter um bom caráter, zelar pela tua reputação, melhor dizendo, tá certo? Ter uma vida correta em todos os lugares. Ser autêntico. Vestir a roupa de rei não te faz um rei. Tá certo? Então, ser autêntico significa dizer que você não vai imitar outros. Então, ser autêntico. Viva o que você prega. Demonstre por meio das suas atitudes o cumprimento de suas palavras. Seja coerente nas suas ações. Seja honesto.
ok? Seja honesto, seja uma pessoa também equilibrada emocionalmente e conheça a si mesmo. Aliás, eu quero te fazer essa pergunta: você conhece a si mesmo? Você se conhece? Se não, está na hora de você se conhecer, tá certo? Outra coisa importante dentro da área do aconselhamento eclesiástico, já que nós estamos tratando de capelania eclesiástica. O capelão eclesiástico, ele deve ser uma pessoa que vai guardar em tempo integral todo o sigilo. Você vai proteger a privacidade das pessoas, aquilo que você ouve quando você está aconselhando. Você não pode, não deve compartilhar com mais ninguém. Então, você precisa ser essa pessoa de confiança, tá certo? Habilidades que você deve ter, que eu citei agora há pouco. E aqui eu quero falar para vocês as habilidades do capelão no ministério do aconselhamento, tá certo? Para que tenha êxito nesse tipo de atuação, nesse tratamento chamado aconselhamento, que é uma forma de terapia, né? Além das qualificações, você precisa fazer com que teu comportamento seja transparente e visível para a pessoa que está sendo aconselhada por você. Então, tenha empatia. A palavra empatia deriva da palavra grega empatheia, que significa sentir, significa você, na verdade, ser empático é ter a capacidade de perceber e aceitar os sentimentos do outro, sem condená-lo, tentando ver e compreender o problema da mesma ótica com que ela está enxergando. Observe uma coisa: algumas pessoas sentem medo de aproximar-se do pastor e confessar seus pecados. Por isso, passam anos da sua vida subjugados por culpa, vergonha, dor e outros sentimentos aversos. Elas temem também pela maneira como seus problemas serão tratados. Então, uma má condução do processo dessa disciplina chamada aconselhamento, dessa terapia, poderá levar essa pessoa à destruição e ao afastamento da igreja, ao afastamento do evangelho. E faz-se necessário, tá, que você esteja preparado para ser essa pessoa de confiança. Saiba ouvir com atenção, para que você possa dar um diagnóstico preciso através da palavra de Deus, tá certo? Dentro dos aspectos técnicos do aconselhamento, nós vamos ver algo, que é indispensável para a vida daquele que atua no ministério da capelania eclesiástica na área do aconselhamento. Para exercer esse ministério, o obreiro, além de possuir algumas habilidades específicas, ele pode desenvolver e deve também desenvolver ou trazer outros tipos de cursos para agregar ao curso de capelania, tá certo? Então não fique preso só ao curso da capelania, faça outros cursos para que venha a somar com este aqui. É importante que nos aspectos do aconselhamento você observe do ponto de vista, você como um entrevistador. Imagine aí que você vai fazer uma entrevista. Então, o fundamento do aconselhamento, dentre os instrumentos usados, é uma sessão de entrevista. A entrevista nada mais é do que você coletar informações da pessoa entrevistada com a finalidade de fazer uso técnico e preciso e cirúrgico através da palavra de Deus, que é o nosso mecanismo, tá certo? Para incutir na mente dela, da pessoa que está sendo aconselhada, as informações e orientações que a palavra de Deus tem para a vida do ser humano. Como lidar com determinados problemas, o que a palavra de Deus instrui. Como se sair bem na área
do casamento, na área conjugal, pessoas estão passando por crises no casamento, querendo se separar, né? Como lidar com problemas de vício, o que a Bíblia diz? Então, nessa entrevista, você, capelão eclesiástico, que estará aconselhando, vai fazer com que a palavra de Deus seja incutida na mente dessa pessoa, ok? Tenha um objetivo interacional. Durante a entrevista é importante desenvolver uma relação de confiança, interaja com o entrevistado, ganhe a confiança dele ou dela, tá certo? Colete esses dados para que no final você possa dar o diagnóstico, tá? O objetivo da intervenção, a intervenção deverá acontecer de forma sistemática. Você, capelão conselheiro, deve ter o cuidado para não interromper desnecessariamente o entrevistado. Intervir apenas quando precisar de dados que ajude a compreender. Como que eu faço isso? Fazendo perguntas específicas que desperte gatilhos e a necessidade do entrevistado te responder. Tá certo? Por exemplo, a pergunta que eu te fiz agora leva você e dispara em você um gatilho. Você se conhece? Quem é você? Me dá uma definição de quem é você. Você pode fazer perguntas como essas para disparar gatilhos, tá certo? Na vida do entrevistado. E aí é muito importante a gente estar atento a todo o comportamento da pessoa que está sendo assistida na nossa capelania eclesiástica. É muito importante que o capelão esteja atento, faça essa leitura da gesticulação do entrevistado, observe como que está a questão do olhar da pessoa, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está satisfeita, se ela está muito eufórica. É importante que a gente faça esse tipo de observação. Como se deve fazer o aconselhamento? Muito simples, fazendo perguntas, tá certo? O conselheiro há de perceber o momento certo para fazer perguntas. E as perguntas devem se relacionar ou devem ser objetivas. Expressões não verbais também. A forma de o conselheiro expressar-se pode influenciar diretamente no comportamento da pessoa, positiva ou negativamente. Então, use uma voz moderada, suave, fale calmamente, não tenha pressa. Olha, tenha uma expressão facial alegre e animada, olhe diretamente com segurança nos olhos da pessoa entrevistada, tenha uma postura corporal adequada, evite gesticular ou ficar olhando toda hora para o relógio, dando a entender que você quer terminar logo aquele atendimento, que é logo que aquela pessoa vai embora ali do seu gabinete, ou você se saia, vai embora ali do local onde você está prestando essa assistência religiosa. Então, evite esse tipo de coisa, tá certo? Então, a gente precisa sempre estar atualizado. É importante que você, capelão, possa explorar alternativas. A atenção do conselheiro deve estar focada na orientação para a solução do problema. Então é preciso estabelecer alvos, criar metas, criar logo ali no início uma esperança, tá? Se você conseguir ganhar o entrevistado nos 2, 3 minutos, 5 até 5 primeiros minutos ali, pronto, é o suficiente. Então, a gente precisa avançar dentro da capelania eclesiástica no aspecto do aconselhamento, encorajando as pessoas, incentivando essas pessoas a mudarem de vida, e esta mudança vem por meio de reflexões naquilo que a palavra de Deus nos fala, tá certo? Então, eu quero te parabenizar por ter ficado comigo até aqui, nesta aula maravilhosa de capelania eclesiástica, e eu quero te encorajar a fazer este curso conosco, tá certo? Lembrando que você está assistindo apenas uma videoaula, mas para ter direito à documentação, você precisa entrar no grupo dos matriculados, solicitar a sua inscrição, fazer isso de forma formalmente, né? Formalizar sua inscrição. A inscrição é gratuita, tá certo?
mas para você ter direito à sua documentação, é necessário você efetuar um pagamento de uma pequena taxa para a emissão ali do seu documento, da sua credencial e do seu certificado. Lembrando que o Instituto Unicage está disponibilizando uma documentação vitalícia. O que é isto? Você não vai precisar renovar anualmente, como outras instituições que ministram o curso de capelania fazem. Exigem dos seus alunos uma reciclagem e cobram uma taxa de renovação para que possa emitir novamente uma outra documentação aí, dando direito a eles a exercitar a capelania por mais um ano. Tá certo? Então, Deus te abençoe, eu espero você ali no grupo do WhatsApp. Me chame, aqui na descrição do vídeo tem meu contato. Você pode também me achar aí facilmente nas redes sociais, eu sou o Capelão Michel. Você me encontra no Facebook, tem uma página oficial ali, Capelão Michel. No Instagram também, Capelão Michel. No YouTube, Capelão Michel. Ou através do WhatsApp 19 99604 9354. Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.